Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Convido a igreja a se colocar de pé, por gentileza, para que estejamos orando, isso, agradecendo a Deus pelo privilégio, pela dádiva de podermos caminharmos para a sua casa, para adorá-lo na beleza da sua santidade, amém? Ore juntamente comigo, vamos apresentar todos os irmãos enfermos, que estão impossibilitados de estarem presencialmente na casa do Senhor. Muitos deles almejam estar, mas a saúde não permite, não é isso? Contemplar também aqueles que ainda estão a caminho. Hoje é um dia útil, um dia de trabalho. Por vezes os irmãos têm essa dificuldade também de na semana, não é isso? Chegar a tempo aqui, mas que o Senhor seja com cada um deles, amém? Ore juntamente comigo. Eterno e soberano Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma noite, Senhor, em tua presença, meu Pai, neste lugar santo, Senhor, que foi reservado para te prestarmos o culto racional, meu Pai. E neste momento, Senhor, nós te apresentamos esse trabalho como um tributo a ti, meu Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor, e fala conosco, Senhor, por meio da tua palavra ministrada, Senhor, por meio dos louvores entoados, Senhor, e que teu nome seja glorificado, meu Pai. Nós te pedimos também, Senhor, por aqueles que estão enfermos em suas casas, Senhor, que aqui não podem chegar, Senhor. Anelam estar aqui em tua presença, meu Pai, mas a saúde não permite, Senhor. Tu que és médico por excelência, Senhor, médico dos médicos, chega com tua boa mão, Senhor, ali com a cura divina, meu Pai, sarando teus servos, Senhor, para que eles possam estar em tua casa, te adorando e glorificando o teu santo nome, meu Pai. Te apresentamos também aqueles que ainda estão a caminho, meu Pai. Protege do homem mau e sanguinário, Senhor, os traz em paz para a tua casa, meu Pai. Nós te pedimos por tudo isso, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Nosso co-pastor Natanael vai estar aqui entoando os hinos congregacionais, mas toda a igreja tem a liberdade de acompanhar, Isso vai ser colocada a letra do hinário aí no telão. Você pode também acompanhar e estar adorando ao Senhor juntamente conosco. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Vamos cantar em nome de Jesus hinos de louvores ao nosso Deus, pois o culto, a liturgia do culto também se processa com hinos, cânticos, leitura da palavra, oração, pregação, poesias, testemunhos, e assim se vai louvando o nome do Senhor. Para tanto, convido os irmãos a abrir as vossas harpas no hino de número 244. Convido aqui a irmã Eudina, irmã Lígia, vem aqui nos ajudar também. Sua irmã também. Muito bem. Venha também aqui. Oh. Glória a Deus. 244. Louvai a Jesus amoroso. Na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Louvaremos ao Senhor com muita alegria. Esse aqui que não está. Sol maior. Todos estão. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou,
Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, nosso guia, no mundo de tribulação. E não tem temor quem confia em Deus mais real proteção. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, dai-lhe glória, pois Rei e Senhor Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória, vencei com Jesus pela fé. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cante o coro. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia, louvado seja o nome do Glória a Senhor Deus. para sempre. Vamos louvar o Glória Senhor a com Deus. mais um hino. Glória a Deus. Aleluia. Hino 296. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios foram prender, e falando com o Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. 296, Dó maior. Dó. Glória a Deus. Aleluia. No jardim Jesus Cristo clamava, Quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. com Jesus a minha alma Alma deseja está, no jardim em constante oração.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Glória a Jeová Jesus. para todos Louvado seja. sempre. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Cante o coro com Jesus. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, Quero estar em constante oração. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Passe 2 páginas da sua harpa e encontre o hino 302 e vamos cantar com muita alegria, dizendo que não murmure, não fofoque, não converse paralela, não conte coisa que você não viu. Cante um hino de louvor Glória a a Deus. Deus. Sol menor, meu filho. Menor. Aleluia. Cante. O mundo murmura-se tanto entre os que cristãos dizem ser. Em vez de louvores há pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto. Em Mara, Israel murmurou. Oh, não vê que Deus Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurares, canta, aleluia, um hino de louvor a Deus. Jesus teve da Vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Vive, irmão, murmurando, tal como o escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando, tu não tens razão para tal. Deus castiga aquele a quem ama, e que também não se esqueceu. Papai amoroso te chama e cuida assim do que é seu. Em vez de murmurares, canta glória. o hino de louvor a Deus. Jesus teve na vida santa, qual noiva levar-te para os céus. E mesmo se as ondas fugirem, no revolto e brave o mar, os céus poderás ver se abrirem, seu hino tua alma cantar. Não tem mais ciladas nem morte, pra cima tu deves olhar. O leme segura bem forte Até o céu a luz raiar. Em vez de murmurares, canta o hino de louvor a Deus. Jesus da vida santa, Qual noiva
salve. seja o teu nome. Não se desespere, cante um hino. Aleluia. Glória a Deus. Esse hino vai chegar no trono da graça de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Cante o coro. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus que dá vida santa, qual noiva leva-te para o céu. Aleluia. Muito obrigado, minhas irmãs. Deus abençoe vocês. É assim mesmo, meus irmãos. Está em casa, minhas irmãs, meus irmãos. A irmã está lá na pia lavando uma pilha de louça. Em vez de murmurar e cantar, lavando roupa. Em vez de murmurar e cantar. O irmão capinando lá no roçado. Em vez de murmurar e cantar. O irmão lá no quartel. Sentido, em vez de, não é assim? Murmurares, cantar. Serviço pesado, pedreiro, servente pedreiro, subindo escada, descendo escada com lata de massa na cabeça. Em vez de murmurar e cantar. Qualquer ofício, irmão. Muitas vezes a gente está se sentindo cansado, afadigado, sentindo ainda, às vezes, dores, sentindo angústia. Na hora da angústia, em vez de murmurar. Amém? Glória a Deus, né, amados? Quantos aqui creem que o Senhor fala por meio dos louvores também? Amém? Esse hino, o pastor Natanael cantando, né? E aí a gente lembrava que Deus fazia lembrar do exemplo de Jó, né? Jó teve todos os motivos, é isso, para murmurar. Os amigos chegaram a dizer, né? A mulher chegou a dizer: homem, amaldiçoa esse teu Deus, né? Como quem diga: cadê ele? Tu passando por essa dificuldade. Mas às vezes, amados, quem não crê não entende, né? Que nós sabemos disso, que momento difícil de adorar o Senhor no momento da dificuldade. Nós sabemos disso, né? Mas a gente não deve ser acometido, né, por essa tristeza, né, isso, por essa escravidão, né, ao sofrimento, porque deserto não é lugar para crente perecer, né? Na verdade, deserto é lugar para o crente aprender. Às vezes a gente passa por dificuldade, a gente, na nossa pequenez, a gente não tem dimensão do que Deus quer tratar conosco, não é isso? Mas Deus sempre tem algo melhor para cada um de nós, e às vezes Ele nos ensina na dificuldade. Mas eu queria deixar uma palavra de Deus para os irmãos nessa noite, no sentido de que Deus pode até permitir que você entre na tempestade, mas o Senhor não vai sair do barco, amém? Mesmo na dificuldade, né, o Senhor permite que você passe, mas Ele não lhe abandona, amém? E quem tem Jesus no barco pode ter certeza, a turbulência pode ser grande, as ondas, né, a tormenta, ela pode ser bravia, mas com certeza você sairá ileso dessa tempestade, em nome de Jesus, amém? Amados, culto de terça-feira, culto de oração, mas também de testemunhos, momento da gente ser edificado, ter a nossa fé edificada aqui pelo testemunho do que Deus tem feito na vida dos irmãos, amém? E eu queria convidar nesse momento nossa irmã Lígia, ela tem algo para agradecer da parte do Senhor, amém? Pode vir aqui em cima, amém, irmã Lígia, viu? Glória a Deus, né? Ela vai aqui contar o que Deus tem feito na sua vida, aqui mesmo em cima. E com certeza, né, Deus vai falar através do testemunho da nossa irmã, amém? Fique com os olhos e ouvidos espirituais abertos para perceber o que Deus tem para falar conosco nesta noite. A paz do Senhor, igreja amada. Louvado seja Deus ter chegado aqui. Já faz uns dias que o Senhor cobra o meu coração. Eu já dei esse testemunho aqui, mas é da vontade do Senhor que eu venha contar esse testemunho.
Mas antes eu gostaria de ler aqui, deixar para os irmãos o que se encontra no livro de João. João 16, o 4, que diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Amém. O Senhor Jesus fala para nós que Ele cumpriu a missão, o seu propósito na terra, e que nós também devemos honrar o nosso Deus, testemunhando o que Deus faz na nossa vida. Irmãos, em 2008, o Senhor me deu uma revelação em sonho, que eu iria passar por uma grande tempestade. Uma tempestade terrível, mas no meio daquela revelação, Ele também era o meu refúgio. E o nosso Deus, quando Ele revela, não é? Ele faz conforme a sua vontade. E aquela revelação foi tremenda. E no ano seguinte, 2009, eu comecei a sentir sintomas de um transtorno, não é? O Senhor revelou que iria acontecer a tempestade. E depois Ele, na mesma revelação, mostrava que Ele era o meu socorro, Ele era meu escape. E eu fui confiando nessa verdade. E aquelas crises, elas foram aumentando. Como eram as crises? Eu acordava, coração palpitando, né, como se tivesse como se estivesse infartando, né? Falta de ar, e eu sempre indo aos pronto-socorro. E um dia, um cardiologista diagnosticou o seguinte: olha, a senhora não tem problema de coração. Isso que a senhora está tendo recorrente é um ataque de pânico. E eu nem sabia o que era, eu só ri e não entendi. Mas ele disse: procure com urgência um especialista para tratar desse transtorno. Mas eu não quis dar atenção, porque eu não queria acreditar que seria um transtorno tão cruel, sabe, irmãos? E eu fui orar, mas foi da vontade do Senhor eu passar 7 anos descendo ali, sabe, naquelas crises de pânico. E quando o Senhor me fazia lembrar de um testemunho, na minha adolescência, foi o primeiro testemunho que eu ouvi, de Vantuí Carneiro, lá na minha cidade, no interior, aquele testemunho tremendo. E eu confiei, eu disse: Senhor, assim como Tu fizeste com aquele homem, eu creio que o Senhor vai fazer comigo. Não vai me deixar perecer. E também me fez lembrar do meu pai, em 87, quando saiu muito doente, ele disse assim: se o Senhor, ele dizia assim, se o Jesus dos crentes, porque até então, naquele ano, ele não servia ao nosso Deus, ele dizia: se o Senhor, o Deus dos crentes, me curar, enquanto vida eu tiver, eu servirei. E até hoje meu pai está com 74 anos servindo a Deus. E o Senhor me fazia lembrar esses testemunhos. E eu me agarrei também à palavra do Senhor que diz em Isaías, né, que Ele já levou todas as nossas enfermidades. Então aquele transtorno não me pertencia, de forma alguma. Então eu procurei um especialista, um psicólogo, foram 3 para fazer as terapias e 4 psiquiatras, porque o psicólogo ele faz a psicoterapia e o psiquiatra entra com a medicação, né? E eu não aceitava tomar aquela medicação. Por quê? Porque a medicação, ela me fazia mal, ela agredia meu organismo. Eu ficava dopada. Mas pior do que a medicação eram as crises de pânico. E o primeiro psiquiatra que eu fui, ele disse assim: olha, é interessante a senhora rejeitar, procurar um tratamento. Muitas pessoas rejeitam, não dão importância, porque acham que só quem procura psiquiatra, psicólogo, quem é doido, que isso não é verdade. Os transtornos estão aí, a gente está vendo as pessoas adoecendo, né? E ele disse para mim assim: a senhora tem ansiedade no nível mais alto que eu tinha, no mais alto, uma ansiedade crônica, o transtorno de pânico. E se não tomar a medicação, só vai piorar. Porque a Bíblia também diz que um abismo puxa outro abismo,
né? Mas grande é o nosso Deus que dá livramento para tudo. E nessa busca de querer entender o que estava acontecendo com o meu organismo, com o meu corpo, eu ficava mudando. Por isso que foram 7 psiquiatras, porque eu não aceitava a medicação, porque eu rejeitava e eu queria entender por que eu estava passando por aquele processo. E eu questionei com um dos psiquiatras e ele disse: a mente, quando ela está saturada, o estresse, o cansaço, as frustrações, só coisas ruins, chega no limite, aí os transtornos vêm. E eu não aceitava, mas aí eu entendi o que diz a palavra do Senhor. Enganoso é o coração mais que todas as coisas. Quem o conhecerá? Nosso coração só quem conhece é Deus. E eu buscando no Senhor. E durante aqueles 7 anos eu fui privada de muitas coisas. Eu não participava de jantares em família quando era em edifícios, né, em apartamento, porque eu não entrava em elevador. Eu fiquei praticamente presa dentro de casa, principalmente quando entardecia, que chegava à noite. O pânico, se alguém conhece alguém, já passou, só sabe quem passa. A crise pior são os 2 minutos depois da ansiedade, é a sensação de morte, é o pior que tem. É terrível. Então, assim, teve um momento que eu disse: Senhor, eu acho que se eu cavasse uma cova e me enterrasse, isso ainda não passava. E muitas vezes eu ia dormir, quando eu orava, que começava a crise, eu dizia para o meu marido: cuide das crianças, porque eu acho que de hoje não passa. É terrível, irmãos. É terrível, a falta de ar, a palpitação e a sensação de morte, que é a mais cruel. E o Senhor me deu um escape, porque os psicólogos diziam que eu procurasse fazer, já que eu não queria aceitar a medicação, eu procurasse fazer algo que a minha mente ficava bem. E Deus me deu o dom de desenhar, de pintar. E as minhas terapias foram aqui, levando os trabalhos do DEPIM para casa. Eu passava as madrugadas, eu não dormia. Tinha crises que eu via o dia amanhecer e o dia anoitecer, dias por dia, e não conseguia dormir, porque a ansiedade também faz isso. Então, quando o nosso Jesus disse que não é bom que estejamos ansiosos, ele já sabia que a ansiedade é devastadora no nosso organismo. Ela é cruel. Ela é cruel. Então, assim, a síndrome do pânico, ela deixa a gente presa. A gente não tem mais vida. A gente não vive. E eu lembro que uma das crises, eu no quarto chorando muito, meu filho na época tinha 5 anos, o mais novo, e ele chegou e disse assim: mãe, lágrimas com louvor é adoração ao Senhor. Lágrimas sem louvor ao Senhor é dor. Leu o Salmo 88 e ele só era uma criança de 5 anos, ele não sabia o que tinha o Salmo 88, mas nós sabemos que o Salmo 88, ele revela um sofrimento tremendo, né? Quando o salmista fica ali angustiado, dizendo que está à beira da morte, que era o que eu estava me sentindo com aquele transtorno. Louvado seja Deus. Então, o Senhor, ele usa pessoas de várias formas para nos ajudar, para socorrer. Então, eu tentava entender por quê, mas era o Senhor tratando o meu eu, tratando a minha fé, porque não aceitar a medicação e dizer para os especialistas que Jesus ia me curar, era uma fé muito grande. E diante do meu organismo sucumbindo, crise após crise. E eu lembro de uma crise em 2012, que foi tão forte que eu saí da minha casa e fui ali em frente ao shopping, e uma voz falou, para os irmãos entenderem, uma voz falou assim, bradou, que é uma angústia, sabe? Na hora da crise a gente é tomado pela uma angústia terrível. E uma voz falou assim, de fora: é só atravessar e pular, e acaba tudo. Então, eu entendi o que aquelas pessoas, quando estão no ápice da crise, que pula, que tiram só a própria vida, porque estão naquela angústia terrível e não tem forças. E o inimigo domina a mente. Mas mais forte do que foi a voz que eu ouvi de fora, foi a que bradou de dentro, que o Espírito Santo que mora dentro do meu coração falou: filha, sai daí agora e me adora.
E eu fiz isso para a honra e glória do Senhor, e foi um grande livramento. E eu lembro que quando eu questionava o último psiquiatra, eu cheguei para ele e disse assim, olhe, ele disse, eu já vejo que a senhora vem já de outros colegas, e a senhora já me relatou que não aceita a medicação, quer entender, mas não tem cura. O transtorno não tem cura, a sua ansiedade não tem cura. E eu olhei para ele, ele disse, a senhora mata um leão por dia. Eu disse, eu sei. Eu disse, mas eu creio na cura que virá do alto, porque a palavra do Senhor diz que Jesus já levou todas as enfermidades, e esse transtorno, essa ansiedade não me pertence, doutor. E ele riu na minha cara e disse assim, vejo que é uma mulher de fé, mas eu não creio. Eu disse, mas eu creio. E eu disse, quando eu voltar aqui, vai ser para lhe dizer que eu fui curada pelo meu Deus, o meu Redentor. E eu fiquei, quando eu cheguei naquela última consulta, em 2014, eu cheguei em casa e disse, Senhor, eu estou no meu limite. Estou no meu limite. E eu não sei mais. Era vergonha de ficar sem poder, não ter mais a vida normal, presa ali, né, sem sair de casa. As únicas forças que eu tinha era vir para a casa do Senhor no matutino. Quando eu não conseguia dormir, eu já ficava aqui chorando. Algumas pessoas até viram, né, aquela minha angústia. E naquela manhã eu saí procurando, naquela manhã do dia 20 de maio de 2015, eu saí procurando aonde houvesse um círculo de oração. E eu fui para aquela consulta, e quando eu saí de lá, eu procurei o círculo de oração e passei em frente à Assembleia de Deus de Tirol, e estava acontecendo um círculo de oração. E eu lembro que eu entrei ali, eu não importei quem estava, como estava. Eu só queria adorar, me prostrar diante do Senhor, derramar aquela angústia e dizer a Ele o que Ele já sabia que eu estava passando. Porque cada vez que vinha na minha mente o que o médico disse, que a minha ansiedade não tinha cura, mas eu chorava porque eu dizia que eu não aceitava. E ali eu chorando, o Senhor, eu fiquei no último banco, porque às vezes a gente está com receio, né, e não quer se derramar na casa do Senhor. Mas quem está passando por algum problema e sabe o que está passando, não importa, não vê cenário, só quer adorar, só quer buscar, só quer entregar para ver o agir de Deus. E naquela manhã foi assim. Eu fiquei naquele último banco e me derramei na presença do Senhor. E o pastor, foi dada a oportunidade para aquele pastor, e ele disse assim, essa senhora que está no último banco, lá atrás eu estava, vem aqui para frente, e o Senhor manda dizer que vai fazer algo grande, que você vai receber agora a cura. E o espaço foi pequeno para eu chegar, eu já estava ali na frente, e ele colocou a mão na minha cabeça, e eu lembro que ele disse assim, assim diz o Senhor, hoje o Senhor está arrancando da sua mente uma ansiedade crônica que os médicos dizem que não tinha cura, arrancando um transtorno e ainda um trauma de infância que você nem sabia que tinha. Glória a Deus. Olha, irmãos, como o nosso Deus é grande, como Ele é tremendo, como Ele nos conhece por completo. Eu nem sabia que eu tinha esse trauma e foi arrancado para a honra e glória do Senhor. E aquela ansiedade foi só até aquele dia. Glória a Deus, glória a Deus. Porque depois disso o Senhor permitiu que eu fosse morar em apartamentos no último andar, usando elevador para lá e para cá, mostrando que a cura foi feita. Foram 7 anos, mas foram 7 anos permitidos, porque Deus sabia da minha estrutura, e Ele sabia que hoje aqui alguém precisava ouvir
e entender que o Deus que nós servimos é um Deus grande, é um Deus que cura, é um Deus que é ilimitado, quando a medicina diz é só até aqui. E eu quero pedir à igreja que quando estiver orando, ore pelas pessoas que estão enfrentando ansiedade, pânico, depressão. Na casa do Senhor há muitas pessoas assim. E o Senhor está bradando agora no meu coração ao pastor que faça essa oração. Viu? E não tenha vergonha de vir à frente e receber a oração. Porque se Deus está falando que alguém aqui precisa, Ele sabe quem precisa. E eu creio que assim como Ele fez na minha vida, Ele fará na sua também. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração agora para aqueles que estão deprimidos, que estão com depressão. É uma doença terrível, sabe? A pessoa fica com nervoso, fica apavorado, fica com medo, um pavor. Para Jesus tirar esse pavor, esse medo, essa angústia, e você caminhar de cabeça erguida, olhando para o céu, para o autor e consumador da nossa fé. Eu creio num Deus que Ele pode fazer isso agora. E Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui, não tenho nenhuma dúvida. Está aqui para abençoar e para curar aqueles que estão passando por problemas. Não só aqui, mas como a irmã falou, a igreja do Senhor tem muitas pessoas que estão nessa situação, passando por problemas, mas Jesus, a Bíblia Sagrada diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, a tua igreja, Senhor, clamando ao Senhor, ó Deus, por aquelas pessoas que estão passando por dificuldade, passando por pessoas, passando por depressão, com angústia, com pavor, com temor, com medo, Senhor, de atingir a situação. Deus grande, Deus forte, chega, Senhor, nesta hora, passando o teu bálsamo, Senhor, passando a tua mão, estende a tua mão poderosa, Senhor, agora, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que tu pode curar, livrar todas essas pessoas desta angústia, desta batalha espiritual que sabemos que é. O inimigo não perde tempo, ele quer ver nossa queda, ver nossa cabeça baixa, ver nossa decepção e nossa caída. Mas tu, Senhor, está aqui para levantar os teus servos, os teus filhos. Chega, Senhor, em nome de Jesus. Já te agradecemos porque tu curaste nesta noite de depressão, de angústia, de medo, de pavor. Sai em nome de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Glórias a Deus, né, amados? Com certeza, né, a oração ela foi direcionada, né? Nós vivemos dias maus. Um vizinho meu lá no condomínio, né, perguntou por um vizinho dele de porta, que há alguns dias já não via ele. E aí disse até com receio, não era uma pessoa que sempre andava, caminhava. E aí eu procurei saber com outras pessoas que era do ciclo mais próximo de amizade. E aí me disse que nesse período de pandemia, imagine, né, o quanto essa enfermidade, essa Covid, nessa pandemia, mexeu com a humanidade. A pandemia ela deixa sequelas em quem teve e também em quem não teve, por incrível que pareça. Pronto, no caso dessa pessoa, desse vizinho, é um senhor de aproximadamente 65, 70 anos, né, que ficou com muito receio de pegar a Covid. E por incrível que pareça, ele passou todos
os ciclos da Covid, né? Todas as ondas da Covid, melhor dizendo, e não foi acometido da Covid, né? Tomou as vacinas, não pegou a Covid, mas ele desenvolveu, né, essa síndrome do pânico, de receio de pegar a Covid. Imagine aí, quem pegou, né, tem sequelas, e quem não pegou ficou com receio de pegar também. Então, para a gente ver a dimensão, né, do quanto essas doenças psicossomáticas têm cada vez mais atingido, né? E atingido, amados, o sol ele nasce para o justo e o injusto, amém? A gente um dia vai receber um corpo incorruptível, que aí não vai estar mais passivo a nenhum tipo de enfermidade, mas aqui na terra a gente ainda é passivo disso, amém? E obviamente, quando a gente é acometido de alguma enfermidade, orar ao Senhor, né, sabendo que Deus pode curar de forma milagrosa e pode também usar o homem, né, usar o médico dando o diagnóstico correto. Mas fato é, amados, que vivemos dias maus, e o que a gente percebe é que é cada vez mais latente, né, a vinda de Jesus, amém? Então que guardemos, né, isso, o que temos, para que não percamos a nossa coroa, amém? Glórias a Deus. Meus amados irmãos, eu convido a igreja a se colocar de pé, para que possamos fazer a leitura oficial da palavra de Deus, amém? Daqui a pouquinho vamos estar ouvindo a ministração da palavra. Eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no Salmo 46, amém? Deus me direcionou agora para o Salmo 46. Glória a Deus, né? Com certeza alguém está precisando ouvir essa palavra, né? Salmo 46. Todos encontraram? Glória a Deus, né? Assim diz a poderosa palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Glórias a Deus. Eu queria convidar os irmãos que irão nos auxiliar no recolhimento dos dízimos e ofertas. Irmão Francisvan, irmão Bosco, poderia nos ajudar? Pega aqui as salvas. O irmão Francisvan também vai aproveitar e orar aqui pelos dizimistas e ofertantes. A irmã Eudina podia louvar o Senhor. Irmã Eudina, pronto, então já prepare aí o hino aí. O instrumental aqui da igreja está a postos para colaborar também conosco, não é isso? Estaremos aqui, a igreja do Senhor, adorando, né, o Senhor por meio das suas doações voluntárias, dos dízimos e ofertas, e a irmã Eudina aqui entoando um hino de louvor ao nosso Deus, né? Às vezes a gente equivocadamente diz, eu vou louvar um hino, na verdade a gente louva a Deus por meio do hino entoado, amém? Glória a Deus. O irmão já se aproxima, o irmão Francisvan mesmo ora, amém? Libere por gentileza, aqui o microfone central. Glória a Deus, né? Nosso irmão Francisvan orando, contemplando as finanças do povo de Deus, todos os dizimistas e ofertantes, e logo em seguida a irmã Eudina entoando um hino de louvor ao nosso Deus. Pai do Senhor para os irmãos. Oremos. Eterno Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa, ó Deus, louvando e adorando o teu santo e eterno nome. Queremos, ó Deus, nos apresentarmos a ti agora, Senhor, neste momento de ofertório. Abençoa cada irmão, a cada irmã, Senhor, que neste momento, ó Deus, vai contribuir nesta obra, Senhor, que tu tens escolhido e tens fundado neste lugar. Ajuda-nos, fazendo prosperar, Senhor, a mesa, ó Deus, de cada um.
que a tua bênção, Senhor, possa chegar em cada celeiro, Senhor, para trazer abundância, Senhor. Em nome de Jesus, nós assim te oramos, agradecidos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Sauda amada igreja com a paz do Senhor. Vou louvar um hino bem conhecido. A da igreja pode me acompanhar. Quero mostrar-lhes um Deus verdadeiro, que não leva em conta o dinheiro, nem cargo e nem posição. Um Deus que nunca perdeu em batalha, sua palavra é navalha, que corta sem distinção. Ele é um Deus soberano e é forte, e tem poder sobre a morte, pois ele ressuscitou. Na cruz ele provou que é capaz, pois derrotou Satanás e sua cabeça esmagou. Ninguém consegue detê-lo, ele é forte, ninguém consegue impedi-lo operar. A porta que ele fecha, ninguém abre, e a que ele abre, ninguém vem fechar. E a que ele abre, ninguém vem fechar. Quando o rei Belsazar resolveu, junto com o povo seu, ir afrontar ao Senhor, levando vasos da casa de Deus, para com eles beberem, o rei então profanou. A mão potente e misteriosa agiu bonita e ditosa, lá na parede escreveu. Sua sentença não era açoite, e naquela mesma noite o rei Belsazar faleceu. Ninguém consegue detê-lo, ele é forte, ninguém consegue impedi-lo operar. A porta que ele fecha, ninguém abre, e a que ele abre, ninguém vem fechar. E a que ele abre, ninguém vem fechar. Diante do testemunho de Lígia, terça-feira eu vou contar um testemunho semelhante ao de Lígia. Viu? O do meu marido, que Jesus foi quem curou de uma depressão. Aleluia, Jesus. E a gente vai sendo edificado, não é isso, amados? O que Deus tem feito na vida dos irmãos, a gente percebe que às vezes o nosso problema, que nós pensamos que é grande, não é nada diante do poder de Deus, amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, é chegado o momento da ministração da palavra do Senhor. Neste momento eu queria convidar o presbítero Sandro, ele que vai ser o canal de Deus para falar com a igreja do Senhor na noite de hoje, amém? Glória a Deus, saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos. Vamos compartilhar algo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Eu convido a igreja do Senhor a abrir vossas Bíblias no livro do Patriarca Jó, número 19, versículo 25 e 26. E o Senhor tem colocado em nossos corações para compartilhar uma palavra com a sua igreja. Glória a Deus. Livro de Jó, capítulo 19, versículo 25 e 26. Glória a Deus. Apenas 2 versículos da palavra do Senhor. Amém? Diz assim a palavra de Deus: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha carne, a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. 27. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos
e não os outros o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Glória a Deus. Estaremos compartilhando com a Igreja do Senhor sobre um assunto que nós não gostamos muito de ouvir, né? Eu passei experiência há poucos meses atrás, mas é algo que faz parte da vida enquanto nós estivermos sobre a terra, e nós precisamos estar atentos, porque a nossa ficha pode ser chamada a qualquer momento. Vamos compartilhar uma palavra sobre a morte física, que faz parte da vida, e nós precisamos estar preparados para elas. Amém? Só que antes vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, ainda em Tua presença, te apresentamos, meu Senhor, a Tua igreja que vai, neste momento, Senhor, ouvir a Tua palavra, Senhor. Deus, abre os ouvidos da Tua igreja para que escutem a Tua palavra, Senhor, e Tua palavra penetre nos seus corações, chegando lá na separação entre a alma e o espírito das juntas e medulas, ó Deus. Que essa palavra não seja para medo, nem para pânico, mas apenas, Senhor, uma palavra de advertência para todos nós, ó Deus. Nos inspira, coloca Tuas palavras em nossa mente, e que Teu Espírito, ó Deus, fale conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Não sei se os irmãos já ouviram falar desse termo, é um termo chamado criogenia. Criogenia é uma técnica muito sofisticada, e dos países da Europa, principalmente Estados Unidos, é uma técnica que consiste em, quando a pessoa vai a óbito, né, num local preparado, claro, o sangue da pessoa e todos os seus líquidos são retirados do corpo, e o corpo dessa pessoa vai para uma campânula de hidrogênio a muitos graus negativos, para que o corpo seja preservado. Porque acreditam os cientistas, preservando-se o corpo, haverá um momento, um dia, espera-se pelo menos isso, que a ciência evoluirá tanto, mas tanto, que as pessoas então poderão voltar à vida. Semelhante nos filmes de ficção, onde um animal foi congelado há muitos séculos numa geleira na Antártida e derrete-se a geleira e o animal volta à vida. Muitos filmes exploram esse fato, né? Nós sabemos que é impossível que isso aconteça, por mais que o Senhor tenha dado ao homem a inteligência para que o homem desenvolva aparelhos, e as ciências médicas e o conhecimento da medicina tenha evoluído bastante notadamente nos últimos séculos, mas isso é impossível de acontecer. Enquanto que para nós seres humanos, para a ciência médica, o que caracteriza a morte física é a parada, né, do nosso cérebro, chamado de morte cerebral, né? Aí sim se constata a morte de uma pessoa, ou é lá que os médicos, né, atestam a morte cerebral, aquela situação toda, né? Mas nós sabemos que a Bíblia não, para a Bíblia não. A Bíblia, Salmo 146, verso 4, a palavra de Deus nos orienta que enquanto o espírito está no corpo, há vida. No momento em que o espírito ausenta-se do corpo, diz a Bíblia Sagrada, que aí o corpo volta para o pó da terra. Foi a mesma coisa que o Senhor disse, né, para Adão: do trabalho do teu rosto comerás, né, do suor do teu rosto comerás, e tu és pó, e ao pó tornarás. Então, para a Bíblia Sagrada, o que caracteriza a morte de uma pessoa é a separação do espírito do corpo. Aí sim, caracteriza-se a morte física.
O homem é incapaz de fazer com que o espírito volte ao corpo, a não ser aqueles milagres que nós vemos na Bíblia Sagrada. O Senhor Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, o Senhor Jesus ressuscita Lázaro de Betânia, todos nós sabemos a história. O apóstolo Pedro também ressuscita uma jovem chamada Tabita, né? O apóstolo Paulo ora sobre um homem que havia caído de um edifício e se põe sobre ele e ora ao Senhor, e o Senhor ressuscita aquele homem. Nós vemos também o profeta Eliseu, o profeta Elias, orando também por pessoas que haviam morrido, né? Em uma ação sobrenatural de Deus, o Senhor permite que o espírito volte para o corpo e a pessoa volta à vida. Mas o homem é impossível. Nesse momento, há muitos corpos de milionários, de magnatas, até de animais, viu, igreja? Até de animais, até pets. E essas pessoas, elas gastam volumosos recursos para manter seus corpos, os parentes no caso, né? Gastam volumosos recursos financeiros para que seus corpos sejam preservados, entendendo que um dia, quando a ciência evoluir, seus corpos voltarão à vida, e isso não vai acontecer, porque é uma lei que o próprio Deus estabeleceu. A vida pertence a Deus. A prerrogativa do dom da vida pertence ao Senhor. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia também o chama, o Senhor Jesus, de o príncipe da vida. A vida é uma prerrogativa do nosso Deus. Glória a Deus. A morte, que nos traz muitas tristezas. No início desse ano eu perdi o meu irmão, no dia 7 de janeiro. Uma experiência muito triste, muito dolorosa. Só sabe quem já passou por ela. E a morte que tem nos trazido tristeza, tem nos afastado do convívio daquelas pessoas que nós amamos, né, que nós almejamos, sejam parentes, amigos, cônjuges, filhos, enfim, todas as pessoas. Mas o bom de tudo, amada igreja, o bom de tudo é que a Bíblia Sagrada, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26, estávamos evangelizando, no primeiro sábado do mês, entramos numa residência, e estávamos trazendo uma palavra sobre isso, e uma das pessoas que estavam ali disse: isso está escrito na Bíblia, quando nós falávamos que a palavra de Deus diz que o último inimigo a ser aniquilado é a morte. E nós falávamos ali da morte. Por último, será aniquilada, destruída, exterminada. Não haverá mais morte. E no milênio, ela será presa. Ela não terá poder sobre as pessoas. No milênio, a morte estará presa. Porque o nosso Deus, Ele tem poder sobre a morte. É tanto que, ao terceiro dia, quando Maria Madalena vai ao sepulcro para ungir, ela encontra o túmulo vazio. O Senhor Jesus venceu a morte, derrotou a morte e abriu o caminho para todos aqueles que nele crescem e vivessem uma vida reta, uma vida justa, uma vida de comunhão com Ele, também teriam poder sobre a morte. Louvado seja o nome de Jesus. Haverá um dia em que a morte morrerá. Haverá um dia em que a morte morrerá. Louvado seja o nome de Jesus. É essa mesma que nos traz, que nos faz chorar, que nos faz ter um sentimento de perda daqueles
que partiram, não é assim? Mas para nós cristãos é diferente. Não sei se os irmãos já viram como é a experiência, né? Eu já tive essa experiência de ir num velório, pelo menos, né? Daquelas pessoas que não conhecem ao Senhor, daquelas famílias que não conhecem ao Senhor. Todos nós talvez já tenhamos essa experiência. E vemos ali, irmãos, um total desespero, né? Uma total desesperança, porque eles não têm esperança. Glória a Deus. Mas o crente em Jesus, ele tinha esperança. Ele tinha esperança que, como disse o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 1, verso 23, quando ele diz: eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, porque eu sei que isto é muito melhor. Disse a história que quando, né, o carrasco, o executor, foi executar o apóstolo Paulo, né, ele foi preso uma vez, foi solto, preso novamente, aí sim, em seguida, ele foi executado. E o carrasco, antes de executá-lo, isso não está na Bíblia, viu, irmãos? Não está na Bíblia. O carrasco disse para Paulo: Paulo, estás com medo? Ele respondeu: não, estou com pressa. Não, eu não estou com medo, eu estou com pressa. O mesmo Paulo que diz que para ele, né, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O mesmo Paulo que disse que a coroa da justiça eu estava aguardando, não somente a ele, mas a todos quanto amarem a vinda do Senhor. A coroa da justiça. Glória a Deus. Para aquele homem que talvez passou toda a sua vida fazendo maldades, atrocidades, né? O ladrão lá na cruz, Lucas capítulo 23, precisamente verso 43, quando ele, arrependido dos seus atos, dos seus pecados, das suas iniquidades, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus imediatamente fala com ele e diz: na verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no meu reino, ou no paraíso, como diz algumas versões. É a certeza da eternidade, é a certeza. 1 Coríntios capítulo 15, quando diz que a palavra de Deus nos diz que quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, então dir-se-á a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos faz triunfar por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vitória, a certeza da eternidade. Salmo 146 diz que preciosa ao Senhor a morte dos seus santos. A presença. Nós somos aqui de Parnamirim e evangelizamos uma família muitas décadas atrás. Eu a conheci, uma senhorinha na época, já uma senhorinha bem idosa. E ela partiu, não eram crentes, aceitaram, toda a família aceitou a Cristo, quase toda a família aceitou a Cristo. Depois, esse testemunho, irmãos, a filha dela que nos contou, irmã Aparecida, ela disse que, né, ela já idosa, idade avançada, e em determinado momento à noite estavam todos na sala, né, e ela virou para a família e disse: ele já chegou para vir me buscar. Nossa, como ele é lindo, ele é muito lindo. No dia seguinte, ela partiu para o Senhor. Ela partiu para o Senhor. Um testemunho que a irmã Aparecida nos contou. Os irmãos lembram, acho que foi o ano passado, acho que foi esse ano ainda, uma morte de uma cantora que foi casada com um jogador de futebol
chamada Elza Soares. Os irmãos lembram? Acho que foi esse ano que ela faleceu. Os irmãos lembram o testemunho da neta dela, a neta dela que estava com ela no quarto, no dia que ela faleceu. Só pesquisar na internet. A neta dela, depois, claro, que aconteceu, relatou assim, dizendo assim, segundos antes dela morrer, ela disse para mim, eles, no plural, eles já estão vindo me buscar. Eles já estão vindo me buscar. A serva do Senhor disse, ele já chegou aqui, é tão lindo ele, é tão lindo, referindo-se ao anjo do Senhor. Lucas capítulo 16 diz a palavra de Deus, né? E morreu Lázaro e foi colhido pelos anjos do Senhor. A Bíblia nos garante que na passagem, né, da morte física, nós teremos a presença do anjo do Senhor ao nosso lado. O anjo do Senhor. Os anjos moram no céu, os anjos estão no céu. Iremos para o céu. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o inferno é para baixo, em algum local nas profundezas da terra. Descem os crentes, sobem. Os crentes sobem, porque no momento da morte física, o anjo do Senhor estará ao lado deles para colher a sua alma e levá-los na presença de Deus. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, o apóstolo Paulo, né, nos dá um vislumbre de como será. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 13 em diante, que diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não sejam como os demais, que não têm o quê? Esperança. Nós temos a esperança. Nossa esperança é Jesus. A nossa esperança não é a criogenia. A nossa esperança não é o desenvolvimento da medicina. A nossa esperança não são o conhecimento dos médicos. Louvado seja o nome do Senhor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, primeiro os mortos, depois os vivos, diz a palavra de Deus. Porque o mesmo Senhor descerá com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados às nuvens a encontrar com o Senhor nos ares. Portanto, estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos, amada igreja, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Não sei se tem alguém que não teve a experiência de voar de avião, de balão, de foguete, não importa. Se você não teve essa experiência, um dia nós a teremos, mas de uma forma natural. De uma forma natural. Encontraremos o Senhor nos ares. Glória a Deus. Seja pelo arrebatamento,
ou seja, pela morte física. Encontraremos o Senhor nos ares. A gravidade não terá poder sobre nós. Não teremos asas, não teremos turbinas, não teremos hélices como os aparelhos, né? Não teremos nada disso, mas de uma forma sobrenatural, semelhante ao profeta Elias. Glória a Deus. Subiremos aos céus, da mesma forma que o Senhor Jesus foi assunto aos céus. Da mesma forma como o Senhor Jesus foi assunto aos céus na presença dos seus apóstolos. Glória a Deus. João capítulo 14, muito conhecido de toda a igreja do Senhor, diz que na casa do meu Pai, no reino celestial, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. Amados irmãos, os irmãos que já tiveram a oportunidade de entrar naqueles condomínios ali de Nova Parnamirim, né? Bosque dos Poetas, Bosque dos Pássaros, aqueles condomínios muito bonitos. E nós entramos ali, são casas lindas, casas bonitas realmente, bem projetadas, casas maravilhosas. Mas aquelas casas são perecíveis. Aquelas casas foram projetadas por arquitetos, mas a casa, o local que nós vamos morar, não foi projetado por arquitetos humanos, não foi construída por mãos humanas, não foram construídas em materiais perecíveis como a areia, a madeira, o vidro, o ferro, o aço e outros materiais. Não. O lar que nos espera foi projetado, arquitetado, construído pelo próprio Deus. Se a Bíblia diz que as ruas são de ouro como cristal, é um ouro diferente, é um ouro que não é da terra, é um ouro como cristal, é algo transparente, é algo que transcende a nossa mente, o nosso entendimento. Paulo diz que aquilo que o olho humano não viu e que o ouvido humano não ouviu, e aquilo que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se nós nos deslumbramos com a casa bonita, né, construída pelo homem, quanto mais as mansões eternas que estão nos aguardando, viu, irmãos? E detalhe, nós seremos os primeiros e únicos moradores, porque estaremos lá por toda a eternidade. Está lá preparada, a cidade está preparada, está preparadinha, não está habitada ainda, porque serão habitados pelos santos do Senhor, que é a sua igreja, que somos nós. E a palavra de Deus diz que lá não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque as primeiras coisas são passadas, eis que tudo se fez novo. Não haverá tristeza, não haverá morte, não haverá médico, não haverá farmácia, não haverá cirurgias, não haverá remédios, não haverá nada disso. Teremos o nosso corpo, será revestido de um corpo espiritual, corpo, alma e espírito, mas um corpo espiritual, um corpo que não se cansa, um corpo que não se deteriora, cabelos que não ficam brancos, peles que não enrugam. Louvado seja Deus. Além dos nossos nomes, além dos nossos nomes, a Bíblia afirma, ao que vencer, livro do Apocalipse, ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e na pedrinha branca um novo nome, e ninguém o conhece, senão aquele que o recebe.
Na glória não serei mais irmão Sandro, irmão Pedro, irmão Natanael, irmã Ana Susan, minha esposa, e todos os demais irmãos. É aquilo que o Senhor tem preparado para todos aqueles que o amam, para todos aqueles que se esforçam. Louvado seja Deus. Sabendo que se o Senhor não vier nos buscar pelo arrebatamento, o Senhor virá nos buscar pela morte física. Lógico que há choro, lógico que há tristeza. A Bíblia diz que José chorou a morte do seu pai, Jacó, 30 dias. Lógico que há tristeza, é lógico, o distanciamento, a perda, é óbvio. Mas a esperança e a certeza que os nossos nomes, dos nossos parentes, dos nossos entes queridos, as pessoas que nós amamos, estão escritos no livro da vida, e que um dia nós o veremos. Que um dia nós o veremos, ou a veremos. Essa é a certeza que a Bíblia nos traz, amados irmãos, nessa noite. A certeza da eternidade, a certeza que nós participaremos da primeira ressurreição. Não sei se os irmãos sabem, mas há duas ressurreições. A primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos. A segunda ressurreição é a ressurreição do juízo do trono branco, onde todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida serão ressuscitados e conduzidos para o juízo do trono branco, onde receberão a sua sentença, que é o banimento, o completo, absoluto e total afastamento da presença de Deus, que é o lago de fogo e enxofre, que é o inferno. O inferno é o lago de fogo e enxofre, preparado para Satanás, os seus demônios e todos quantos cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Participaremos somente da primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos. E também somente a primeira morte, que é a morte física. A segunda morte, que é a morte espiritual, são aqueles que não creram, que não receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, sabendo que Jesus Cristo é aquele que nos livra da ira vindoura. Por isso, a necessidade de se crer, confessar e receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, porque somente Ele pode nos livrar da ira vindoura, o juízo de Deus sobre toda a carne. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados e queridos irmãos da Assembleia de Deus de Candelária, obreiros, músicos, porteiros, irmãos da nave da igreja, visitantes, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o meu trabalho, o teu trabalho, o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não esqueça, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, aquilo que o olho humano não viu e o ouvido humano não ouviu e que não subiu ao coração do homem, são as coisas que o Senhor tem preparado para todos aqueles que o amam. E um dia nos encontraremos com o Senhor, de uma forma ou de outra, nos encontraremos com o Senhor e estaremos sempre com Ele por toda a eternidade, se continuarmos firmes na rocha, que é Cristo. Amém? Glória a Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Glórias a Deus, né, amados? Precisamos falar da volta de Jesus, amém? Um acontecimento que está às portas, amados, né? A palavra do Senhor fala daquela parábola, né? Das 10 virgens, né? Isso que existiam as prudentes que estavam ali com azeite, é isso, existiam as nécias. A gente tem que estar como as prudentes, esperando a todo momento, né? Isso que o noivo venha buscar a sua igreja, amém? Meus amados irmãos, já estamos caminhando para o final. Nós queríamos apenas trazer uma lembrança e, na verdade, já um convite, né? No próximo final de semana, já a partir do sábado, será realizado aqui o grande congresso de senhoras do setor 5. Serão 3 dias, amados, aqui que as irmãs estarão aqui adorando ao Senhor e recebendo, né, a palavra de Deus. As preletoras que vão estar no congresso aqui colaborando, né, na pregação da palavra de Deus, a nossa querida irmã Jaqueline Gomes, a missionária Samira Santos e a missionária Vandíria Cardoso. Serão 3 dias aqui, onde nós queremos que Deus falará poderosamente com a sua igreja, amém? Visando o ensaio já para o congresso, né, amanhã, quarta-feira, né, será o último ensaio geral das irmãs que compõem o grande coral feminino aqui do setor 5. Então, todas as irmãs convidadas para estarem juntamente, né, com a irmã auxiliadora, irmã Dulce, as demais regentes, né, isso amanhã aqui à noite, para esse último ensaio, onde vai ser feito os últimos ajustes, né, amados? Nós sabemos que para o Senhor tudo tem que ser feito com amor, com zelo, né? Então as irmãs estarão aqui ensaiando para a abertura que acontecerá já no sábado, né? Isso, o culto aqui à noite, amém? Glórias a Deus. Convido a igreja do Senhor a se colocar de pé, por gentileza, para que possamos já estar orando, né? Isso, agradecendo ao Senhor por esse culto onde podemos ouvir e meditar na sua palavra, amém? Eu queria convidar nosso irmão Bosco. Ele vai aqui nos elevar a Deus em oração, nos despedindo, né, da casa do Senhor, mas não da sua presença, né? Continuamos na presença do Senhor e logo em seguida o nosso pastor Natanael impetrando a bênção apostólica, amém? Amém. Pai de sua igreja, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, meu Deus, mais uma vez, Pai, está conosco aqui nesse culto abençoado, Pai, em que sentimos Tua presença, meu Deus. Obrigado por tudo, pelo que tens feito pelos Teus filhos, Pai, aqui na terra. Ser conosco, meu Deus, leva-nos em paz a nossos lares. Ser conosco, Pai, livra do mal, do homem cruel. É o que nós te pedimos por tudo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus por tudo que aconteceu aqui nesta noite. Irmão Auri, depois eu queria dar uma palavrinha com o senhor, tá? Rapidinho, tá? Certo? Meus queridos irmãos, recebam a bênção dos apóstolos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós, desde agora e para todos sempre. Deus lhe dê uma boa noite e uma manhã na presença de Deus, em nome de Jesus e a paz do Senhor.